Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E para quem não me conhece ainda, eu sou a professora de língua portuguesa Leda Menezes, mais conhecida como professora Ledinha. E antes da gente começar a viajar pelas delícias da língua portuguesa, da nossa linguagem coloquial, da norma culta, como vocês queiram, eu queria pedir um favorzão para vocês. Gente, inscrevam-se no meu canal, curtam esse vídeo, dê aquele like legal, porque aí eu vou continuar postando vídeos de excelência para vocês e o nosso trabalho vai cada dia mais crescendo e trazendo mais coisas novas para vocês e divertidas também. Hoje nós vamos estar falando... Encaixei! Vamos definir primeiro o que é regência. Regência é a relação que um verbo ou um nome estabelece, uma relação de dependência que um verbo ou nome estabelece com seus complementos. No caso do nome, pode ser um substantivo, um adjetivo ou mesmo um advérbio. No caso do verbo, justamente nós vamos trabalhar, que é a regência verbal, ocorre quando o termo regente, e o nome já diz, é um verbo. Um exemplo aqui que eu vou dar, se eu falar assim, escutei o barulho. Quando eu digo escutei o barulho, o termo regente vai ser o verbo escutar e o termo regido vai ser o barulho. Quem escuta, escuta alguma coisa. É aí, gente, que vocês precisam entender transitividade verbal. Porque não dá para entender regência verbal se a gente não souber o que é transitividade verbal. E eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre transitividade verbal a semana passada, certo? Vocês dão uma olhadinha primeiro nessa aula e podem até depois voltar para a aula de regência verbal, tá bom? Um verbo, ele pode ser transitivo ou intransitivo, lembram? Transitivo é quando o verbo ele precisa de um complemento. E intransitivo é quando o verbo não precisa de um complemento. Se for transitivo, ele pode ser direto, pode ser indireto e pode ser direto e indireto ao mesmo tempo. Quando o verbo ele é transitivo direto, é que o verbo é quando o complemento ele não vem regido por preposição, não é seguido de preposição. Quando eu falo escutei o barulho, quem escuta, escuta alguma coisa. Ele precisa de um complemento sem a preposição. No caso, o barulho, o O é um artigo e não uma preposição. Quando ele é um verbo transitivo indireto, é quando ele vem regido por preposição. Eu preciso de ajuda. Esse de, quem precisa de alguma coisa. Ou seja, é um verbo transitivo porque precisa de complemento e ele é regido por preposição. Certo? Então, a gente já explicou isso aqui, vocês já sabem, já estão fera nesse conteúdo. E verbo transitivo e intransitivo ao mesmo tempo é quando ele é regido de preposição e ele também não vem com preposição, não é regido de preposição ao mesmo tempo. No caso do verbo entregar, eu entreguei a encomenda ao carteiro. Esse ao aí é uma preposição. Entreguei ao carteiro. Quem entrega, entrega a encomenda. Então, a encomenda vai ser o meu objeto direto. Todo nome de complemento verbal eu vou chamar de objetos, que pode ser direto, indireto ou direto e indireto ao mesmo tempo. E tem os verbos intransitivos, que eu só estou dando uma pincelada bem rápido, que são os verbos que não precisam de complemento. No caso do verbo chamar. Desculpa, no caso do verbo morrer. A menina morreu. O garoto morreu, faleceu. Acabou, não precisa de complemento. Existe sim uma relação uma ligação de algumas palavras, como o caso dos advérbios ou os adjuntos adverbiais, que eles não complementam o verbo, mas eles modificam o modificador do verbo. No caso, ela morreu ontem. Então, a palavra ontem vai ser um advérbio de tempo. Não está complementando o verbo, não é um complemento, é um modificador, tá bom? Esses são os verbos intransitivos. Voltando para a nossa regência verbal, a gente tem alguns verbos que na nossa linguagem coloquial a gente fala e não precisa tá se preocupando com o que está certo ou com o que está errado. Por exemplo, o verbo namorar. O verbo namorar, a gente fala assim, eu namoro com Alberto. Só que esse com Alberto não existe, porque o verbo namorar é um verbo transitivo direto. Então, se ele é um transitivo direto, ele não precisa de um complemento, não precisa de uma preposição, desculpa. Não precisa do com. Então, quem namora, namora alguém e não namora com alguém. Mas, geralmente, na linguagem coloquial, a gente fala assim, né? Fulano namora com Beltrano. Então, não é dessa forma, certo? E existem outros verbos. Eu vou postar aqui uma relação de verbos para que vocês possam estar olhando, estudando direitinho
todas as regências que esses verbos eles permitem. E vou dar o primeiro exemplo aqui do verbo aspirar. O verbo aspirar, ele é um verbo transitivo indireto, certo? Mas geralmente a gente, na linguagem coloquial, a gente coloca como transitivo direto. Mas ele também admite o complemento sem a preposição, tornando ele um verbo transitivo direto e não indireto. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho a seguinte frase, essa frase aqui. Essa frase está falando assim: ele aspirou ao cargo de presidente. Normalmente a gente coloca, ele aspirou o cargo de presidente e não ao cargo de presidente. Como a gente fala, muitas vezes, não é da forma que a norma culta exige de nós, mas nós falamos e é aceitável, certo? Então, o verbo aspirar, no sentido de desejar, ele é transitivo indireto, ou seja, ele precisa de uma preposição, ele é regido por preposição. Já o verbo aspirar, no sentido de respirar, de sorver, por exemplo, o aspirador, ou ele aspirou o pó. Quem aspira, aspira alguma coisa. Nesse sentido de aspirar, de inspirar, de sorver, ele é transitivo direto. O pó não é preposição, o ó é um artigo. Entenderam que alguns verbos, às vezes, são classificados em transitivos diretos e indiretos? Por isso que a regência é tão importante, a gente estudar a regência e as particularidades de cada verbo. Por exemplo, o verbo chamar. Quando eu digo assim, chamar no sentido de trazer a pessoa até si, né? Chamar para que a pessoa se aproxime da gente. Então, eu digo assim, vou chamar a menina. Eu chamei a menina. Então, esse a menina, chamei a menina, ele é um transitivo direto. Mas quando eu digo chamar no sentido de apelidar, por exemplo, os alunos chamaram a professora, chamam de competente. Chamaram o aluno de nerd, chamaram de nerd. Eles chamaram de nerd, eles o chamaram de nerd. Então, no sentido de apelidar, então esse verbo chamar, ele é transitivo indireto. Perceberam, gente, que existe essas particularidades que a gente precisa estudar? Bem, gente, tem uma série de verbos para que vocês possam estudar. O verbo esquecer, verbo informar, o verbo querer, o verbo obedecer, desobedecer. E no livro de vocês, no livro didático, tem um conteúdo maravilhoso de tudo aquilo que eu estou falando aqui. Então, vão até o livro, observem todo o conteúdo, leiam com cuidado, façam as atividades propostas no livro didático e depois, se tiverem alguma dúvida, postem aqui no canal as dúvidas de vocês que eu vou responder com o maior prazer. Mande para o meu WhatsApp, para quem me conhece, os meus alunos, né, de forma especial. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção, por ficarem até o final assistindo o vídeo. E na próxima aula nós vamos estar trazendo mais conteúdos interessantes para vocês. Vamos estar falando também sobre regência nominal, ok? Beijo, fiquem com Deus e que tenham uma semana maravilhosa, tá? Beijo, amo vocês.